Muito bem. Vamos dar seguimento ao estudo das propriedades geométricas das seções de aço e vamos fazer três partes, três conjuntos de exercícios que exemplificam bem o que a gente viu na parte mais teórica. Ok? Nessa primeira parte nós vamos ver a parte mais de perfis simétricos. A gente vai exercitar a simetria primeiro. Então vamos lá. Então só para relembrar a fórmula da flexão, momento de inércia é essa integral aqui, que a gente viu que ela está associada ao equilíbrio da seção transversal, e ela foi retirada para poder ficar só propriedades geométricas aí, facilitando a compreensão e o manuseio da fórmula, né? E o W é o modo de resistência, é o momento de inércia dividido por essa distância aqui. Nós vimos também que para os perfis usuais de aço, essa integral já está determinada aqui. Então, vamos começar com a seção retangular, que no nosso caso, a gente não usa uma seção retangular no sentido que a gente está acostumado a ver em concreto ou aço, mas a gente usa muito a chapa, que é um retângulo. A gente precisa lidar com as chapas, que é um retângulo, né? Deixa de ser um retângulo. A gente não consegue perceber isso de primeira, né? Mas a área BH ou HB, tanto faz, ok? Aqui é porque a área é a grandeza escalar, mas o momento de inércia de um eixo pega a distância perpendicular, porque ele é em torno do eixo. A flexão em torno do eixo X é controlada pelo momento de inércia. Por isso que vai y ao quadrado aqui. E resulta em BH3 sobre 12. Já se a flexão for em torno de y, tá aqui, né? A distância é x e, portanto, quem vai ao cubo é o b. Então a gente verifica que quem vai ao cubo sempre é a distância perpendicular ao eixo de referência. Então, termo ao cubo é a dimensão perpendicular ao eixo de referência. Muito bem. Aqui as outras propriedades que a gente tem para cada seção. O modo de resistência em x é o Jx sobre C, C é essa distância aqui, ou seja, como se eu estivesse calculando a tensão aqui em cima, ou aqui embaixo, pela simetria. O Wy é o Jy sobre esse Cy aqui, que é essa distância aqui. A fibra mais externa em relação à série de gravidade. E o raio de geração em relação a x, a raiz quadrada de Jx sobre A, e y, Jy sobre A. Isso aqui a gente já viu. Vamos exemplificar com esse probleminha aqui. 4 por 12. Então a área é 4 vezes 12, 48. O Jx é 4. Está aqui o x. A dimensão perpendicular é 12, é ela que vai ao cubo, vezes 4 sobre 12. 576. O Wx, então, é 576 dividido por essa distância, metade da altura aqui, ó, 6. O Ix é a raiz quadrada do J, 576, dividido pela área, raiz quadrada, 3,46. O Jy, olha, 4, o Y está aqui, distância, dimensão perpendicular é 4, vezes 12 sobre 12. Wy, Jy sobre o Cy, que é metade dessa distância, 2. E o y, raiz quadrada de 64 sobre 48, 1,15. Ok? Então, nós vamos usar muito essa calculadora para conferir. E até a gente se acostumar com ela. Então, essa calculadora está lá no Moodle,
aprender 3. E vocês colocam aqui, ó, B4, vai aparecer o 4. Clica aqui, 12, vai aparecer 12, dá Enter. E aí é feito o cálculo direto, ó. Área 48, check. JX 576, check. WX 96, check. IX 1346, check. JY 64, check. WI 32 e Y 1.15, ok? Então, essa calculadora são seções usuais para perfis I, T, U, cantoneira, retângulo, círculo e triângulo. Isso é uma forma da gente colecionar essas propriedades, não precisar ficar calculando nem consultando nada. E ela já calcula direto. Se vocês colocarem, aqui tem um comentário que diz a fórmula que foi usada para cálculo de cada uma dessas coisas. Somente essas células azuis são possíveis de modificação. Tá bom? Essa seção aqui são típicas de madeira, né? Essa, inclusive, foi muito usada pelo Zanini Caldas, um arquiteto prático, fez muita obra em madeira importante. Na UNB, aquele centro de turismo, como é que chama? Centro de excelência em turismo, 7, ali perto da entrada da UNB, todo em madeira, e ele gostava de usar isso nas casas, essa seção assim. Vocês comparem depois uma seção assim com uma seção em pé 20 por 20, que está aqui, comparem as propriedades para vocês verem. Bom, então, vamos procurar usar o máximo possível essas calculadoras aqui. Aqui é uma outra seção, uma seção vazada. Eu fiz esse símbolo aqui, essa chura de aço. Imaginando que eu tenho uma seção vazada. Bom, e a área é imediata, né? É a área externa menos a área interna. Isso, né? Prisca zeras, a gente sabe isso. E o menos aqui indica a ausência daquela área ali. É um furo, um tubo retangular. Então, a área tem sinal, né? No caso aqui, para poder determinar. E o momento de inércia? Notem que aqui é o eixo de simetria. Para essa peça, essa seção externa aqui, o centro de gravidade é aqui também. E para a seção interna do furo, vamos dizer assim, também o centro de gravidade dela é aqui também. Todas as peças coincidem no centro de gravidade. Então eu posso usar o menos. Eu só posso somar e diminuir o momento de inércia quando forem com o mesmo eixo. Ok? Isso é importante. Então tá aqui, ó, 24, a dimensão ao cubo é 12, perpendicular ao eixo x, sobre 12. Menos, porque eu estou retirando a área, né, retirando a inércia. 20, que é essa largura, vezes 8, que é essa distância interna aqui, ao cubo sobre 12. Ok? Dá esse valor. E aqui tá, ó, coloquei 24, 12 aqui. Também tive que informar qual era essa distância e essa aqui. Ok? Então, verifiquem ali que a área deu certinho, 128, e JX também, ó, 2.602,67. Vamos ver outra seção aqui. Uma seção em I. Ela é duplamente simétrica. Então, a área é moleza. Eu posso fazer assim, ó, a área externa, menos essas duas áreas aqui, ó, 2 vezes. Isso aqui é 1,5 vezes 3. A área total aqui é 25, 5 vezes 5. Ok? 16. E o JX, beleza. Nota que a seção externa e essas duas seções aqui têm o mesmo eixo. Todas elas estão centradas em torno do eixo X. Então, eu posso pegar a externa, menos 2 vezes, 1, 2, base, 1,5,
3 ao cubo, que é a distância perpendicular ao eixo, sobre 12, 45 e 33. Eu poderia também fazer assim, olha, dividindo em 3 partes. Certo? E aí eu posso somar, olha só. Porque veja que essa seção 1 aqui, a seção 2 aqui e a seção 3 aqui, tem o mesmo eixo comum, y. E eu só posso somar momento de inércia quando o eixo for comum. Eu transfiro para um eixo comum, não é isso? Então tá aí, ó. JY da peça 1, que é isso aqui, ó. Essa distância é 5 ao cubo, perpendicular ao y, sobre 12. Da outra, 3, que é a base, vezes 2 ao cubo sobre 12. E JY3 é igual a JY2, dá 22,83. Ok? Então eu posso aqui usar na outra aba da calculadora, versão 2020. Tá aqui, ó, já coloquei os valores, 5 por 5. A espessura da alma aqui é 2. Tá aqui. A espessura da mesa é 1. À medida que você muda isso aqui, ele muda aqui também, tá fácil de conferir. Então tá lá, a área 16, JX 45,33, JY 22,83. Bateu, batata. Bom, e agora? Agora começa a complicar, né? A área, moleza, eu dividia assim, podia dividir de outras maneiras, mas essa assim dessa maneira é a que dá menos seções, né? Subseções. Então é 5. O que é 5? 2 mais 1 mais 2, 5. Vezes 1. Mais 1 vezes 4. Primeiro eu coloquei assim, como manda o desenho, mas depois eu coloquei assim para ficar mais fácil de quem lê, né? Então 9. Então JY é moleza, olha só, é só somar. É o JY da peça 1 mais o JY da peça 2. Então vamos ver, JY da peça 1. Base é 1, aqui é 5 ao cubo sobre 12. Da peça 2, base é 4, vezes 1 ao cubo sobre 12, 10,75. Ahá! E o JX? Ah, faltou eu indicar aqui o eixo X, seria aqui mais ou menos, né? Assentimento. Talvez um pouco mais para baixo. Né? Então, o JX não dá para a gente somar o JX da peça 1 com o JX da peça 2. São eixos distintos. Eu tenho que achar o eixo comum, que é o centro de gravidade. Ok? Por enquanto, tá aqui, ó. 5, 5, 1, 1. Área 9, JY 10,75. Beleza. Notem que aqui já tem o YCG. Tá certo? Que é essa distância aqui, na qual eu vou ter que calcular antes de poder calcular o JX. Outro exemplo que a gente pode usar, uma seção composta de dois perfis I, IP é 300. Nota que aqui eu já coloquei várias dimensões. O perfil tem uma mesa de 1,07 centímetros. Aqui é 0,71. Eu peguei isso da tabela. E aqui estão as propriedades desse perfil. O eixo dele está aqui, o eixo dele X, o eixo dele Y está aqui. Então, notem que o eixo X geral, porque é simétrico, coincide com o eixo X de cada peça. Mas o eixo Y de cada peça não coincide com o eixo Y geral. Então, aqui as propriedades da peça. Isso aqui é outra calculadora, que em breve estará aí na praça. Então, vocês notem que ela é toda redondinha aqui, né? Tem que consertar. Né? Então, aqui a área 53,8, JX 83,60, JY são 64. A pergunta que sobra é a seguinte: mas não poderia usar essa aqui? Vamos ver o que acontece. O B é 15, a altura é 30, aqui sempre centímetros, tá bom?
a espessura da alma 0,71, da mesa 1,07. Então a área aqui deu 51,88, aqui deu 53. Então tem uns 5% aí de diferença, menos no caso da área, né? O JX aqui deu quase 8.000, aqui deu 8.360. Né? E o JY deu muito parecido, 603, aqui deu 604. Então veja, por que deu essa diferença? Porque aqui não foi levado em conta a parte arredondada, que é massa também, longe do centro de gravidade. Então, o perfil de fábrica laminado é um pouco maior em relação a um soldado, por exemplo. Então, por isso que está diferente um pouquinho. A pergunta que sobra é o seguinte, mas se eu só tenho isso aqui, eu não tenho tabela nenhuma, vai. Então você usa isso aqui, porque está dentro de uma margem de erro mínima, tá certo? Mas quando a gente especificar o perfil, a gente vai pegar os dados do perfil para aprender. Tá? Então tá aqui, a diferença é essa, ó. Sem esses arredondados aqui. Tá? Bom, então vamos. A área moleza, a área de um perfil I mais a área do outro perfil I, duas vezes, ok? 107,6. JX, moleza, é a JX de um perfil mais o JX de outro perfil, que é duas vezes. Ok? De novo. E o JY? Eu até sei a posição do centro de gravidade. Posso somar o JY de 1 mais o JY de 2? É o dobro disso aqui, 604? 1.208? Sim ou não? Não, né? Veja, a área está. Esse 604 é calculado aqui. E eu vou ter que transferir ele para cá. Conclusão. A área é uma grandeza escalar. Não depende da referência. Soma a posição onde ela estiver. O momento de inércia é uma grandeza referencial. Depende do eixo adotado. Né? Então, o valor vai depender do eixo que eu adoto. Então, a gente tem que considerar isso quando vai somar momento de inércia. Então, o momento de inércia depende da distribuição da área, que nem centro de gravidade, né? Dependendo da posição onde eu coloco as massas, vai dar um valor diferente. Inclusive, isso é uma boa argumentação qualitativa para o momento de inércia. Ele dá uma boa ideia de como é distribuída a massa, ou da eficiência da distribuição da massa pelo perfil, pela seção transversal. Muito bem. Então, você veja que esses exercícios, esses exemplos são bastante simples para a gente ir aprendendo a noção. O fundamental é entender. Área eu posso somar independente da posição que esteja. Momento de inércia não, depende do eixo, que é o que a gente vai ver na segunda parte dos exercícios, tá certo? Então, a gente concentrou aqui os exercícios mais simples, que são os mais usuais também, né? E agora a gente vai ver um onde a gente vai usar o teorema de Steiner. Um não, vários. Então, até daqui a pouquinho.